Vamos começar a nossa tarde lendo um versículo que está no livro de Daniel, no capítulo 1, o versículo 8, que diz assim: E resolveu Daniel firmemente não se contaminar, sim, com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar-se. Quando se tem um propósito diante de Deus, as coisas fluem. Ali a primeira investida, foi um projeto de Deus, aquilo que Nabucodonosor investe Sitia e cidade. Na primeira leva de escravos da cidade, Nabucodonosor levou 1000 homens. Mas nessa leva não levou 1000 plebeus. Ele mandou que escolhesse a nata, isso é, escolhesse o melhor os da família real, os nobres. 1000 mais 1000 pessoas dos nobres. E entre esses 1000 nobres, 3 deles foram da família real, que era a família de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram escolhidos para trabalhar no palácio. Para tanto, depois do processo seletivo, havia determinações que eles deveriam comer as mesmas iguarias do rei e beber do mesmo vinho, para depois de 3 anos se apresentarem diante do rei. Mas aquelas iguarias babilônicas feria a santidade de Daniel. Daniel, ele era um escravo, assim como todos os outros 1000 eram todos escravos. Mas a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar e pediu ao chefe dos eunucos que assim o fizesse. E ele replicou para Daniel que se fizesse assim, e no decorrer de 3 anos, ao se apresentarem diante do rei, se os seus semblantes não estivessem tão brilhantes como os demais jovens que usufruía de tudo aquilo, a cabeça dele estava em jogo. Mas Daniel pede a ele que conceda, que desse pelo menos alguns dias, alguns 10 dias, alguns dias para ele experimentar. E a Bíblia diz que Daniel achou graça diante daquele eunuco e ele o permitiu. Não quero ir adiante mais falando do que o decorrer, mas quero falar de como Deus, de maneira extraordinária, abençoara Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego com base nos seus objetivos. Tem muita gente pecando, fazendo coisa errada e diz: é a minha profissão, eu mato, é a minha profissão. É que as pessoas não se converteram, carregam a Bíblia, mas não carregam Jesus. Daniel era escravo, mas a Bíblia diz que Daniel aceitou não se contaminar. E esse propósito de Daniel de não se contaminar deu a Daniel coisas extraordinárias, como interpretar os sonhos, como todos os 3 reinos que passou por ele dentro da escravidão, todos eles apoiavam Daniel, os imperadores, porque sabia em Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, a figura do próprio Cristo Jesus.
Isto são propósitos, irmãos. Quando se tem propósito, irmão, Deus abençoa. Daniel é jogado na cova dos leões, mas os leões não o comeram. Seus 3 colegas, Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela grande empreitada, não sabemos onde Daniel estava. Certo é que ele não estava na grande festa. Eram 1000 autoridades, juízes, governadores. E ali apareceu uma grande desfeita. 1000 homens dobram os seus joelhos. Mas 3 jovens hebreus, escravos, permanecem de pé. E alguém chega para o rei Nabucodonosor e diz que os 3 jovens hebreus não se curvaram diante da estátua de ouro que ele fizera. E aquilo se acendera de forma estupenda a ira de Nabucodonosor, porque aqueles 3 jovens não se curvaram diante dos seus deuses. Mandou chamar os 3 e começou a rezar, na linguagem popular, o seu beablar, dizendo: olha, Sadraque, é de acaso que vocês fizeram isso, tal, pois eu vou mandar tocar tudo de novo. Todos os instrumentos irão ser tocados. Há de ser, se na hora que os instrumentos estiverem sendo tocados, vocês não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o seu Deus para livrar da minha mão? Antes deles se alongar com as ameaças, aqueles jovens que tinham propósitos de ser fiel a Deus em qualquer circunstância, tomaram a palavra do rei, que não era permitido, e falam: não é necessário de responder sobre esse negócio, porque o Deus a quem nós servimos, ele bem pode nos livrar da tua mão, ó rei, e ele vai nos livrar, se não fica sabendo que não adoramos. Que exemplo glorioso! Tudo parte daquele propósito que Daniel teve lá atrás. E a Bíblia diz que aquele homem indignado mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, a ponto de o fogo está a uma temperatura tão alta que aqueles jovens iam na frente e aqueles homens fortes empurrando eles, e a temperatura era tão alta que consumiu aqueles homens que iam atrás deles, e eles foram lançados na fornalha. Mas algo despertou em Nabucodonosor, que ele foi olhar. Eu não sei, mas já era o Espírito de Deus tentando falar com ele. Tenho certeza que não era comum dos imperadores ver as pessoas sendo queimadas, pulando. Não. Mas ele olhou e ele reconhece. E ele diz: nós não colocamos 3, eu vejo 4. E uma é a figura do Deus Altíssimo. Que coisa! E ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego: sai. E a Bíblia diz que aqueles 3 jovens de fé saíram, e nem cheiro de fumaça tinha no seu corpo. Seus pelos, tudo estava perfeito. O fogo queimou as suas ataduras. Não sei se corrente ou o que foi. Certo é que o fogo queimou tudo que estavam prendendo. E eles passeavam livremente dentro daquele fogo. E Nabucodonosor chama aquela multidão. E agora, de punho, ele escreve, dizendo que em todo reinado, ele diz: eu, Nabucodonosor, do meu próprio punho, escrevi, que tem que servir ao Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus que entrou na fornalha e salvou os seus servos que nele confiaram, desobedecendo a minha palavra. Ai, irmão, como é bom obedecer a Cristo.
Seja um exemplo onde você está. Seja um exemplo. Viva a palavra de Deus. Não se contamine, não troque Jesus por nada. Tudo nessa vida passa, tudo aqui é efêmero, é passageiro. Aquela coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego salvou uma nação inteira. Uma nação inteira. Talvez os seus propósitos, as suas atitudes, Deus quer te usar para salvar mais gente do que você possa imaginar. Mas o segredo da vitória está em Daniel 1:8. Daniel, a Bíblia diz, Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Cuidado com o que você fala. Cuidado com tudo à tua volta que pode estar querendo te contaminar. Tenha uma boa tarde em nome de Jesus.